Pegue um organizador de 3 cubos do Walmart e comece a montá-lo seguindo as instruções fornecidas na caixa. Depois de montado, corte um pouco de espuma de estofamento no comprimento e na largura do topo e das laterais do organizador. Depois, grampeie de perto um tecido com manta acrílica na parte superior do organizador. Confira se tudo está encaixado e corte o excesso de material. Depois, grampeie o material nas laterais do organizador. Adicione a espuma de estofamento e ajuste o material sobre a espuma. Certifique-se de dobrar, envolver e grampear o material ao redor da espuma do outro lado do organizador. Grampeie bem todos os cantos e as laterais. E por último, grampeie a parte de baixo das laterais. E é isso. Agora você tem um banco cascata mais elegante e moderno para o seu espaço. Espero que isso te inspire a dar uma repaginada em um organizador de cubos da Walmart. Pegue alguns cubos organizadores dobráveis da Walmart e alguns palitos de mexer tinta na loja de ferragens. Serão necessários cerca de 9 a 10 palitos de mexer tinta por cubo organizador. Meça a largura do cubo organizador e marque essa distância em um palito de mexer tinta. Usando um estilete, marque a linha da medida. Quebrei a ponta de muitos palitos de tinta, mas precisei de um serrote de mão para alguns mais resistentes. Faça esses cortes em todos os seus palitos de tinta. Depois de cortar, lixe as extremidades cortadas dos palitos para que não fiquem com rebarbas. Usando um pano limpo, passe um pouco de tingidor para madeira na parte de cima e nas laterais de cada palito de tinta, na cor de sua preferência. Aplique de 1 a 3 demãos de verniz em cada palito, conforme a intensidade de cor desejada. Deixe-os secar completamente. Depois de secos, coloque novamente os palitos de tinta na lateral de um cubo de armazenamento aberto. Não coloque-os no lado com as alças de ilhós. Esses ilhós ficarão nas laterais do seu cubo finalizado. Quando você tiver o seu layout, comece a colar cada palito de mexer na lateral do cubo de armazenamento com uma pistola de cola quente. Seu novo cubo de armazenamento elevado será um armazenamento fantástico com sua linda frente de painéis de madeira. Pegue um jogo americano de tecido. O meu era um jogo americano aleatório que encontrei em um brechó, e vire-o ao contrário. Usando o inserto do cubo de armazenamento, contorne o inserto no jogo americano com um lápis ou marcador. Depois de contornar, corte o quadrado de tecido do jogo americano com uma tesoura afiada. Usando cola quente, fixe o quadrado do jogo americano na lateral do cubo de armazenamento aberto. Pegue um fio de lã favorito e faça um pompom com um fazedor de pompons. As instruções acompanham o kit de fazedor de pompons e são fáceis de seguir. Certifique-se de deixar as pontas do pompom, são 2, longas e intactas quando você fizer o pompom. Usando uma agulha grande ou uma agulha de tapeceiro, passe uma das pontas do pompom e insira-a pelo centro superior do jogo americano colado, atravessando o cubo organizador. Retire a agulha para que a ponta inicial fique dentro do cubo. Em seguida, passe a segunda ponta do pompom na mesma agulha e insira-a perto de onde você passou a primeira ponta, dando um nó com as duas pontas juntas do lado de dentro do cubo organizador. Agora você tem um puxador de pompom para o cubo organizador. Você pode guardar o que quiser nesse cubo atualizado, que é divertido e prático ao mesmo tempo. Fui ao Walmart e comprei 2 cestos organizadores de tecido preto, algumas placas de espuma e, no brechó, um conjunto combinando de quadros caixa de madeira. Assim que cheguei em casa, peguei as caixas de sombra, desparafusei e removi a parte de trás. Em seguida, retirei o suporte e o fundo colados na moldura. Depois disso, medi a parte interna da área de vidro da moldura. Usei minha régua reta para marcar o tamanho correto do quadrado na placa de espuma e depois cortei com um estilete bem afiado. Depois, coloquei minha foto de 20 por 25 centímetros em cima e decidi como queria que a moldura ficasse. Escolhi que a parte superior da moldura teria 3,5 centímetros de espessura e as laterais, 3 centímetros, recortei o centro do quadrado com um estilete. Depois, levei as molduras para fora e borrifei uma camada uniforme de adesivo spray nelas. Deixei secar até ficar pegajoso, depois coloquei um pedaço de tecido de linho por cima e alisei. Em seguida, cortei quadrados em cada canto e aparei o excesso de tecido ao redor das bordas.
Depois, virei a moldura, borrifei outra camada de adesivo, então puxei o tecido extra ao redor e colei. Após a moldura secar, coloquei-a na quadro-caixa junto ao vidro e pus minha foto de 20 por 25 centímetros por cima. Depois, montei a caixa organizadora. Em seguida, marquei os 2 furos já existentes na parte de cima e um na parte de baixo da moldura com um giz de alfaiate. Depois, parafusei 3 parafusos pela parte de trás da caixa, só até eles começarem a sair pela frente. Em seguida, terminei de parafusar e prendi a moldura na caixa. Gosto de como esses compartimentos ocultos valorizaram a peça. Agora, eles parecem obras de arte em vez de caixas sem graça e realmente dão um toque especial. Da próxima vez na loja de R$1, pegue algumas caixas. Peguei 2 pacotes e acho que serão perfeitos para dar um toque extra em um espaço da minha casa. Eu preciso trabalhar de dentro para fora nas caixas, então estou começando com um pouquinho de cola no centro da caixa. Vou posicionar o centro do tecido na cola para fixar e começar a trabalhar. Depois, vou embrulhar a caixa como um presente ao contrário, de dentro para fora. Vou continuar usando a cola quente e vou aplicá-la nas bordas inferiores, depois vou alisar o tecido. Após finalizar a base interna, posso puxar o tecido pelas laterais para cima e depois para baixo, pelo lado externo. Posso adicionar mais cola sempre que necessário para manter tudo firme. Depois de alisar o tecido das extremidades, posso simplesmente virar a caixa e colar as pontas do tecido no fundo. Peguei uma caixa de papelão e quero primeiro apará-la. Posso usar um estilete para cortar e remover qualquer excesso que eu não precise. Quero que o último pedaço de papelão seja um pouco mais alto e largo que a caixa. Para fazer o papelão parecer com as caixas, vou cobri-lo com o mesmo tecido. Cortei um pedaço um pouco maior do que o papelão e vou colar com cola quente nas bordas, colocando a cola na parte de trás dele. Com o primeiro lado colado, agora quero colar o lado oposto para manter o tecido bem esticado. Agora só falta montar tudo. Vou encostar o papelão na parede e depois colocar as caixas ao redor. Como esse espaço está lindo agora? Essas caixas foram ótimas para guardar meus tesouros. Espero que isso te inspire a usar caixas na decoração dos seus espaços também. Eu comprei um tapete tecido barato na IKEA e vou usá-lo para renovar alguns cestos de tecido que tenho em casa. Comecei tirando os cestos do lugar onde estavam guardados. Vou estender o tapete no chão e colocar o cesto em cima para medir quanto tecido eu preciso. Eu quero que esse tapete cubra um pouquinho as laterais do cesto, assim, quando você olhar de lado, não vai perceber que isso é só uma capa. Para prender o tapete no cesto, vou usar cola quente. Por serem ambos de tecido, a cola quente garante ótima fixação entre o tapete e o cesto. Então, estou colando na parte de trás, assim, a alça do cesto vai ficar realmente na parte de trás e esse tecido vai ficar do outro lado. Depois que eu colar tudo na frente do cesto, vou apenas enrolar as laterais do tapete e fixá-las nas laterais. Agora vou colocar uma alça no cesto, usando um pedaço de couro sintético encontrado em lojas de artesanato. Só estou cortando um retângulo comprido. Na verdade, eu medi a alça original do cesto e fiz essa com as mesmas medidas. Agora, para prender, vou usar bailarinas. Você pode encontrar essas bailarinas em lojas de artesanato. Uso uma ferramenta própria. Faço um furo em cada lado da alça e passo a taxa por ele. Esses cestos organizadores são feitos de papelão por dentro, então é bem fácil colocar essas alças. Vou reutilizar a ferramenta de taxa para furar o tapete e o cesto organizador e depois passar a bailarina pelo furo. E então, por dentro do cesto organizador, vou dobrar as 2 pontas da bailarina para baixo para fixá-la no lugar. Você pode usar a alça e movê-la para frente e para trás sem que ela saia do lugar. Eu fiz 2 desses cestos organizadores para controlar um pouco da bagunça que eu tinha nesse banco-baú no meu escritório. Agora posso manter todos os materiais de artesanato e fichários sob o banco, mas guardados de forma mais organizada e bonita. Então, essa foi uma maneira muito fácil e barata de atualizar um cesto de armazenamento básico. Vá até a IKEA, pegue um tapete. Também dá para usar um jogo americano ou outro tecido e renovar seus cestos. Espero que se inspire a tentar. Obrigada por assistir. Até a próxima!